Há muitas coisas conflitantes que saem desse relatório e tenho certeza de que o psicólogo também ficou frustrado em certos momentos. Os registros de saúde mental de Brian Koberger foram divulgados. Estamos dando uma olhada dentro da mente do assassino confesso, que agora está tentando retirar sua declaração de culpa. O que os profissionais de saúde mental perceberam quando passaram horas com Koberger atrás das grades? Eu sou Anjanete Levi e este é o Crime Fix. Brian Koberger está cumprindo 4 sentenças de prisão perpétua na instituição de máxima segurança de Idaho, e se adaptar à vida no Bloco J não tem sido fácil para ele. Ele apresentou reclamações sobre frutas que faltaram em suas refeições e sobre outros detentos que o provocam gritando através das saídas de ar. Essas reclamações parecem ter diminuído nos meses desde que Koberger chegou a uma das prisões mais rigorosas de Idaho. Mas agora Koberger quer retirar aquela declaração de culpa que resultou em sua condenação à prisão perpétua. Se Koberger tivesse ido a julgamento pelos assassinatos de Mary Mogan, Kelly Gonçalves, Ethan Chapin e Xander Granado, e se tivesse sido considerado culpado no tribunal, os advogados dele estavam preparados para chamar vários especialistas para depor, enquanto imploravam ao júri para poupar a vida dele. Esses especialistas incluíam uma neuropsicóloga, doutora Rachel Orr. Ela é uma neuropsicóloga que passou muito tempo com Koberger e o avaliou para a equipe de defesa dele. Você pode ler nas entrelinhas e perceber que a doutora Orr teve alguma dificuldade com Brian Koberger em certos momentos. A doutora Orr também entrevistou os pais e as irmãs mais velhas de Koberger. A doutora Orr diagnosticou Brian Koberger com o seguinte: transtorno do espectro autista, nível 1, sem comprometimento intelectual ou de linguagem associado, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, apresentação combinada em remissão parcial, transtorno obsessivo-compulsivo com insight ausente, transtorno alimentar restritivo evitativo, ou ARFID. Agora, ARFID é um transtorno alimentar. A Cleveland Clinic define ARFID como um transtorno que faz com que a pessoa limite a quantidade de comida que ela consome. Não é o mesmo que simplesmente ser uma pessoa exigente com comida. Agora, o que causa o ARFID ainda não é conhecido, mas a clínica diz que pode ser resultado de ansiedade, medo, alterações genéticas, influências sociais, culturais e ambientais, ou até mesmo trauma. A doutora disse que Koberger já havia sido diagnosticado com várias coisas no passado, incluindo transtorno do desenvolvimento da coordenação, anorexia nervosa, compulsão alimentar e o tipo purgativo. Ela disse que isso estava em remissão completa, porém transtorno depressivo não especificado e transtorno por uso de opioides, este em remissão sustentada. Sabemos que Brian Koberger lutou contra o vício em heroína quando era adolescente e acabou superando isso. A doutora anotou muitas de suas observações sobre Koberger em um prontuário e ela certamente percebeu alguns comportamentos estranhos. Um deles envolvia a insistência de Koberger em interromper o que estavam fazendo para que ele pudesse usar o banheiro. A doutora escreveu sobre várias situações em que ele ficava andando de um lado para o outro, esperando que os agentes penitenciários viessem buscá-lo na sala de conferências, quando Brian, de repente, precisava usar o banheiro. Nessas situações, Brian dizia que considerava aquilo muito urgente, que a vontade de urinar surgia de repente e que ele estava preocupado em não conseguir esperar enquanto aguardava o pessoal da prisão. Nessas ocasiões, Brian não dava nenhum sinal antes dessa urgência de que precisava usar o banheiro. Se você adora se aprofundar nos detalhes de casos de crimes reais, tanto quanto eu, precisa baixar o aplicativo Law and Crime Plus. Se ainda não conferiu, aqui vão 3 motivos para você começar hoje mesmo. Primeiro, você tem acesso completo. Assista aos melhores programas tanto do Law and Crime quanto do Court TV, totalmente sem anúncios. Segundo, você recebe os arquivos dos casos, acesso aprofundado a evidências brutas dos julgamentos, incluindo vídeos de câmeras corporais, chamadas para o 911, fotos da cena do crime e muito mais. E, finalmente, é grátis por 30 dias inteiros. Estamos dando a todos os nossos espectadores um mês completo para testar sem nenhum risco. Então acesse lawandcrimeplus.com, insira o código promocional CrimeFix e comece a explorar hoje mesmo. E a doutora Orr observou que Brian Koberger não tinha muita autoconsciência. A doutora Orr escreveu ao lado de insights, no geral, ruim, embora com momentos de reconhecimento passageiro, quando era explicitamente desafiado a considerar seu papel em certas situações. E a doutora Orr deu a entender que Koberger monopolizava a conversa em alguns momentos, geralmente orientado para objetivos, mas muitas vezes seus processos de pensamento pareciam excessivamente abrangentes. Às vezes, ele insistia em contar uma introdução mais elaborada antes de chegar ao ponto principal.
Ele podia ser desorganizado, mas geralmente voltava ao assunto e me avisava se interrompia sua linha de raciocínio, insistindo que precisava continuar. Eu mencionei que a doutora Orr também passou um tempo conversando com a família de Koberger. A doutora Orr escreveu sobre habilidades de vida diária, que a mãe de Brian também identificou habilidades sociais pouco desenvolvidas e pouca busca por atividades de lazer típicas no dia a dia, se comparado ao que é comum para a idade. Diferenças sutis em relação à idade também foram observadas na forma como ele toma a iniciativa, ou na falta dela, em atividades de trabalho, por exemplo, atitude no trabalho e seguir instruções. E a doutora Orr escreveu sobre a sensação da família de que Brian realmente não tinha a capacidade de perceber como o próprio comportamento dele impactava os outros. Ela escreveu: os membros da família também relataram consistentemente limitações na autoconsciência do Brian e na capacidade dele de monitorar o próprio comportamento, especialmente em relação ao impacto sobre os outros. Por exemplo, todos os membros da família reconheceram que Brian nem sempre percebe quando o comportamento dele incomoda diretamente os outros e não entende por que as pessoas ficam chateadas. Vários membros da família também relataram que ele frequentemente irrita ou chateia os outros sem intenção. E esses padrões foram discutidos detalhadamente durante as entrevistas com a família. Então, para realmente aprofundar nos detalhes dessas avaliações psiquiátricas, quero chamar Joe Giacalone. Ele é um sargento aposentado da Divisão de Casos Não Resolvidos da NYPD. Ele também é apresentador do canal do YouTube True Crime with the Sarge. Dá uma olhada. E ele tem acompanhado o caso Koberger desde o início comigo. Joe, muito obrigada por participar. Bom te ver de novo, Anjanete. Sim, bom te ver. Faz tempo, né? Então me conta, se puder. O que te chamou a atenção ao ler tudo isso? Quais foram os detalhes que mais te chamaram a atenção como ex-detetive de homicídios? Bem, a primeira coisa é que ele é muito impulsivo, ele não tem nenhuma paciência e é muito exigente, tipo aquela parte em que ele fala para o psicólogo, sabe? Eu te aviso quando eu terminar, né? Então ele estava exercendo um pouco da autoridade dele, por assim dizer, entre aspas. E uma das coisas que não foi realmente abordada, que eu achei que o psicólogo iria, era se ele estava falando com ela daquele jeito porque ela era mulher, né? Eles nunca responderam nenhuma dessas perguntas, ou talvez essa tenha sido a parte que foi tarjada, onde, sabe, ele estava menosprezando ela, parecia ser em certos momentos. E nós realmente temos algumas páginas que estão totalmente tarjadas, grandes blocos pretos. Você não adoraria saber o que estava escrito ali? Então, sabe, eu acho que uma parte do caso da promotoria, e eles nunca realmente disseram isso abertamente, mas as vítimas nesse caso, 3 das 4, eram mulheres. E foi amplamente noticiado que Brian Koberger, no campus da WSU, deixava as mulheres desconfortáveis. Ele as deixava incomodadas. Parecia que ele não tinha um bom relacionamento com mulheres, apesar do fato de que ele tinha uma relação muito próxima com a mãe, e aparentava ter um bom relacionamento com as irmãs mais velhas. Então, esse é um cara que teve dificuldades para desenvolver bons relacionamentos com mulheres. Esse é um ponto-chave aqui, eu acho. Ele estava tratando essas avaliadoras de forma diferente por causa do sexo delas? Certo, essa foi uma das primeiras coisas em que pensei enquanto lia isso. E eu estava procurando pequenas pistas aqui e ali que pudessem nos dar uma ideia sobre isso. Sabe, quando você lê esse documento inteiro, ou pelo menos o que consegue dele, sabe, eu acredito que isso definitivamente teria ajudado muito mais o caso da acusação do que teria ajudado a defesa. Quero dizer, mostrou alguém que, como disseram, faz as coisas sem pensar, é basicamente muito impulsivo. Sabe, age primeiro e só depois pensa nas consequências. Então quero dizer, esse tipo de coisa se encaixa perfeitamente nessa cena do crime. Eu quero falar um pouco sobre uma coisa que realmente me chamou a atenção. E se estamos falando de alguém que realmente quer se impor e exercer controle, sabe, Joe, acho que todos nós já passamos por aqueles momentos na vida em que, de repente, sentimos aquela vontade de ir ao banheiro. Acontece, você precisa ir ao banheiro, você precisa urinar, certo? Você tem que fazer xixi. Mas há um caso específico aqui que a doutora observou. E acho que ela fez isso de propósito, porque ela comentou que ele disse que precisava urinar durante essa avaliação. E ele estava insistindo que não, ele precisava ir naquele exato momento. Tudo tinha que parar, tudo tinha que cessar porque simplesmente a vontade veio de repente. E ele precisava ir ao banheiro, sem discussão.
E não havia negociação alguma. E eu acho que você pode analisar isso, pelo menos eu acho que você pode analisar isso, e ver que essa é uma pessoa que quer que suas necessidades sejam atendidas agora, sem exceções. E ele está na cadeia neste momento. E você nem sempre pode dizer quando ou o que quer fazer. Tipo, você não pode decidir o que vai fazer. Quando e onde? Digo, se você está na sua cela, você pode usar o banheiro, porque tem um banheiro lá. Mas você não necessariamente, quando está em uma sala com um avaliador, pode dizer: eu preciso ir agora e eu preciso ir agora. É quase como se eu estivesse no controle, não você. Certo, você meio que adiantou o que eu ia dizer aí, porque eu ia dizer que na prisão você não tem liberdade de movimento, você faz o que mandam. Você vai ao banheiro quando mandam, quando está fora da sua cela e todas essas outras coisas. Você sabe, você tem que pedir permissão para fazer tudo. Então, para ele, talvez fosse, sabe, todas aquelas emoções reprimidas com as quais ele estava lidando enquanto estava na cadeia, sentado na cela. E agora ele está, sabe, tentando exercer seu poder de novo e voltar e tentar ver se consegue recuperar um pouco dos seus próprios processos de pensamento sobre como quer lidar com as coisas. Mas sim, tenho certeza de que ele está passando por um momento muito difícil no ambiente da prisão agora, em relação a coisas como essa. Ele não está no controle. Esse é o problema. E elas também falaram sobre como ele estava. Sabe, essa foi uma interrupção muito abrupta da avaliação quando ele disse que precisava usar o banheiro. E ele disse que estava preocupado em não conseguir segurar. Ele estava andando de um lado para o outro. O que isso te diz como alguém que lidou com muitos réus e suspeitos ao longo dos anos? Bem, quer dizer, o fato de ser um animal enjaulado, certo? Estar em um zoológico, o que o animal faz quando está com muita, sabe, muita ansiedade e tudo mais. Ele simplesmente anda de um lado para o outro na jaula. Essa é uma pessoa que está tentando exercer seu poder novamente, sua autoridade e seu controle. E lembre-se, esse cara estava, sabe, na sala de aula. Esse cara estava ensinando alunos. E sabemos que houve várias reclamações sobre a maneira como ele tratava os alunos nesses aspectos. Então, mais uma vez, ele estava em uma posição de autoridade. Ele queria ser policial ou ingressar na área de segurança pública ou no programa de doutorado em justiça criminal. Ele está procurando um lugar onde possa exercer um pouco da sua autoridade. E não deu tão certo para ele quanto ele planejou. Agora vamos falar sobre o comportamento social dele. Vamos mostrar na tela uma caixa sobre o comportamento social de Brian. E diz que ele tinha alguns comportamentos típicos que eram observados em Brian: contato visual bastante consistente, embora intenso, postura educada e seguia convenções sociais, como apertar as mãos ao cumprimentar. Esses comportamentos pareciam ser rotineiros. Rotineiros. Brian também fazia tentativas claras de fazer perguntas sobre outras pessoas às vezes, mas frequentemente as perguntas eram sobre detalhes muito específicos de assuntos que já haviam sido discutidos anteriormente. Em algumas ocasiões, ele fez comentários positivos sobre minha formação educacional. Então, ele ficou impressionado com o nível de educação da avaliadora. Ele nunca foi abertamente inadequado. Comportamentos sociais frequentes e atípicos eram evidentes em vários aspectos. No entanto, incluindo a falta de gestos descritivos ou enfáticos, tom e cadência de fala atípicos, interações desajeitadas, falta de fluidez, maneira desajeitada de fazer humor em alguns momentos, insistindo em uma piada por mais tempo do que o esperado, comentários estranhos. Eu me diverti muito fazendo o teste cognitivo VXX, estranho, compreensão e reconhecimento inconsistentes do humor, baixa reciprocidade na interação, incluindo redirecionamento muito frequente das conversas para as próprias experiências dele, ou respostas incomuns quando compartilho algo. Qualidade social reduzida às vezes, sem perceber. Então, parece que talvez, sabe, eu te aviso quando terminar, esse tipo de coisa. Meio egocêntrica, talvez? Aparentemente. Quer dizer, a primeira coisa que notei foi que fiquei feliz em ver que a psicóloga tinha registro profissional enquanto fazia isso, porque já vimos em outros casos que pode não ser o caso. Mas a questão é que essas também são as coisas que as autoridades policiais procuram. Esses gestos com as mãos. Por exemplo, eu falo muito com as mãos. E quando você está conversando com alguém que faz isso, essa pessoa mostra muitos tipos diferentes de movimentos. E quando esses gestos não param, geralmente são sinais de alerta de que talvez essa pessoa não esteja nos contando exatamente a verdade naquele momento, porque ela está tentando controlar tudo e não consegue. Então, sabe, quando eu olho para esse tipo de coisa, eu penso, uau, essas são as coisas que procuramos naquela sala de entrevistas. E isso é algo que eu teria feito depois de receber esse relatório. Eu teria ido até os detetives que fizeram as entrevistas com ele e perguntado, ei, vocês notaram alguma coisa?
sem mostrar o relatório para eles, só para ver o que eles tinham a dizer, ou talvez eles tenham documentado isso em seus relatórios. Teria sido algo interessante de se descobrir. Dizia que ele ficava muito distraído com sons ou atividades no ambiente, monitorando frequentemente o que acontecia ao redor. Então, ele ficava olhando para os lados o tempo todo. Diversas vezes, ele parecia não estar ouvindo as instruções, precisando que fossem repetidas, e tinha dificuldade em monitorar as próprias respostas em tarefas verbais. A concentração dele foi especialmente prejudicada durante uma tarefa cronometrada de associação visual, devido a uma distração externa que acabou comprometendo o subteste. O que isso te diz? Sim, mais uma vez, ele está controlando tudo o que está acontecendo ali, mesmo que isso custe ter que refazer tudo de novo. Então, sabe, nós também já vimos prisioneiros no sistema fazerem essas coisas durarem muito mais do que deveriam, porque é melhor do que ficar sentado na cela ou estar em outro lugar. Então, de certa forma, é uma pequena pausa disso tudo. Mas por outro lado, você pensa consigo mesmo. Ele dá sinais de querer acabar com tudo imediatamente e diz que vai avisar quando terminar. E todas as outras coisas que vêm junto com isso. Então, há muitas coisas conflitantes que surgem desse relatório. E tenho certeza de que o psicólogo também ficou frustrado em certos momentos. Ela não escreveu isso lá, mas você quase consegue sentir, eu acho, nesse sentido. E teria sido interessante ver o que ela teria a dizer no tribunal. Eu ia te perguntar se você acha que talvez ele estivesse tentando prolongar isso de propósito. Porque ele sentia que, como estudante de doutorado, era alguém que finalmente estava conversando com alguém que talvez estivesse no mesmo nível que ele. Alguém que talvez pudesse realmente conversar com ele e entendê-lo. E como você disse, é melhor do que ficar sentado em uma cela. Sim, isso acontece o tempo todo. Então, quando você tem uma situação em que vai sair da sua cela e pode estender isso o quanto quiser, porque ninguém realmente vai colocar um limite de tempo nisso, e é só uma espécie de férias rápidas, por assim dizer, longe da rotina normal do dia a dia dele. Então, sim, eu definitivamente acho que ele prolongou certas sessões mais do que deveria. Mas a questão é que o terapeuta, o psicólogo, é treinado para ser paciente e deixar as coisas seguirem seu curso. E sabe, quando eles documentam lá dentro que isso basicamente arruinou certos aspectos do teste, fica mais difícil para eles e eles têm que decidir se querem refazer isso ou não. Então, se você lembrar, Janete, lembra daquela situação em que ele estava sendo tão assediado, sabe, pelo sistema de ventilação e todas aquelas outras coisas? Faz sentido com essas questões auditivas dele que isso realmente começou a incomodá-lo. E talvez esse seja um dos motivos pelos quais estamos voltando a falar sobre esse caso, porque ele está tentando reverter isso. Como profissional clínico, porém, um profissional desses perceberia isso. É isso que eles fazem, avaliam pessoas o dia todo. E, obviamente, existem profissionais clínicos com diferentes, sabe, pontos fortes e fracos. Nós somos todos seres humanos, no final das contas. Não importa quais letras tenhamos no final dos nossos nomes. Mas eu acho que o profissional clínico consegue identificar essas coisas. Eles sabem quando alguém está tentando enganá-las. Bem, tenho certeza, assim como os detetives sabem. Então, é o mesmo tipo de situação com a qual você lida quando alguém está te dizendo a verdade, quando alguém está tentando te contar uma história diferente, e tenho certeza de que eles teriam, se ela estivesse no banco das testemunhas, eles fariam a ela as perguntas que você faz, porque todas essas coisas são realmente importantes quando você está fazendo sua investigação. O tipo de pergunta, se é aberta ou fechada, tentar chegar a um local específico ou a um momento específico, é um aspecto realmente importante. E os psicólogos fazem isso. Eles vão muito mais a fundo do que nós, como policiais. Então, para mim, teria sido realmente interessante ver para onde isso iria. Com certeza teria sido. E vai ser interessante ver. Mesmo que as chances sejam pequenas, se vamos ver isso avançar para algo mais do que apenas um pedido pós-condenação, que isso realmente seria o começo de tudo isso. Joe Giacalone, muito obrigada pelo seu tempo. Agradeço de verdade. Sempre que precisar, Angela. Para aprofundar realmente na parte legal disso agora, quero chamar Mark Weaver. Ele é promotor em casos de pena de morte no estado de Ohio, já foi vice-procurador-geral, às vezes atua como juiz e promotor especial. Mark, ao ler tudo isso, eu tenho parte disso aqui na minha mão, ao ler um pouco disso. Você está vendo aqui algo que poderia ser usado pelo advogado de Bryan Kohberger em uma petição pós-condenação para mostrar que ele possivelmente foi coagido por seus advogados a confessar falsamente?
Embora a redação criativa não seja ensinada na faculdade de Direito, alguns advogados são realmente bons em redação criativa, especialmente aqueles que têm pouca chance de ganhar. Eles precisam ser bons em redação criativa. Então, o que eu imagino que vai acontecer nesse processo de revisão pós-condenação é que acho que já foi designado um advogado. Isso começou como um pedido feito pelo próprio Kohberger, e agora ele tem um advogado para ajudá-lo. Agora, é trabalho desse advogado aplicar criativamente esses fatos e, de alguma forma, sustentar a ideia de que alguém está sofrendo do nível mais baixo possível de autismo. Mas será que foi mesmo? Um estudante de pós-graduação em Justiça Criminal não sabia nada sobre os procedimentos judiciais, foi completamente enganado por todos os advogados e pelo juiz, e deveria ter outra chance de ir a julgamento. Eu não acho que haja muita chance disso acontecer, mas é o trabalho dos advogados fazerem o melhor que podem pelo seu cliente. Sabe, ele tem vários diagnósticos aqui. E vamos analisar esses diagnósticos que a doutora Orr, que é neuropsicóloga, ela tem ótimas credenciais. Quero dizer, eles não trouxeram qualquer pessoa sem credibilidade para avaliá-lo. Os advogados dele foram atrás de uma boa especialista. E ela disse sim, como você mencionou, que ele tinha transtorno do espectro autista, nível 1, sem deficiência intelectual ou de linguagem associada. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, apresentação combinada em remissão parcial. Transtorno obsessivo-compulsivo com ausência de insight. E então ele tem isso, sabe, transtorno alimentar em que ele restringe certos tipos de alimentos que consome. Estou supondo que é por isso que ele era vegano e por causa da obsessão dele com o veganismo. Sabe, eu estou pensando que talvez eles vão dizer que ele só estava obcecado. Ele estava obcecado, ele tem toque, ele tem, sabe, um pouco de TDAH. Ele só fica sentado e a cabeça dele fica girando, pensando em ir para o corredor da morte. Passagem só de ida para o corredor da morte, ficando nessa cela pequena. E ele só pensava, eu tenho que fazer isso, senão vou pegar a pena de morte, como meus advogados dizem. Meus amigos zoam comigo porque quando a gente sai para almoçar, eu não como nada que tenha maionese ou qualquer tipo de cobertura. Então, eu sou exigente para comer, mas isso não significa que eu não sou responsável pelos meus atos. Então, ser exigente para comer é meio estranho de colocar nessa lista. Você mencionou que eu já processei casos de pena de morte. Quando eu processei Sean Great, o assassino em série Sean Great, eu estava interrogando o perito psicológico que tentava fazer com que Sean Great não recebesse a pena de morte. Não teve sucesso. Mas a pergunta que me veio quando li o relatório dele, que dizia que ele sofria de transtorno de déficit de atenção, olhei para eles na frente do júri e disse, é isso que minha avó costumava chamar de bicho carpinteiro? E consegui fazer o júri rir um pouco. E era essa a minha intenção. Porque é uma ideia ridícula pensar que o fato de você não conseguir prestar atenção por muito tempo, de alguma forma te isenta de culpa por assassinatos. Veja bem, eu fiz pós-graduação, eu dei aula em pós-graduação, você não consegue terminar a pós-graduação se não conseguir ler o material. Então, Bryan Kohberger tinha atenção suficiente para conseguir ler material em nível de pós-graduação. Mas será que ele é maleável e suscetível à coerção? Acho que essa é a questão. Provavelmente não. O melhor caso que temos sobre isso é o caso Atkins contra Virginia, da Suprema Corte dos Estados Unidos. Lá, eles estavam analisando o que na época era chamado de retardo mental. Agora é chamado de deficiência de desenvolvimento, com QIs muito baixos. Pessoas que simplesmente não entendem o que está acontecendo. Esse não é o caso aqui. Bryan Kohberger não é uma pessoa bem ajustada, mas o padrão para não ser considerado criminalmente responsável ou para não conseguir entender o que está acontecendo ao seu redor é muito mais alto do que ele está sugerindo. É uma batalha muito difícil para ele tentar conseguir outro julgamento. Na verdade, o juiz nem precisa realizar uma audiência. O juiz pode resolver isso, como dizemos, apenas com os documentos, simplesmente analisando os autos. Interessante, temos todo um quadro aqui nesta petição. E sob compreensão, isso é algo que você mencionou. A doutora Orr disse que parecia intacta, sem evidências de dificuldade em me entender, mas sob controle de impulso, e isso poderia ter prejudicado Bryan Kohberger de forma muito significativa. No julgamento, afirma tendências impulsivas durante toda a avaliação, tentou começar tarefas antes da hora ou virar as páginas sozinho, violou regras e apressou-se nas tarefas.
Se eu fosse a promotora neste caso, acho que teria mostrado ao júri, talvez tivesse questionado a doutora sobre isso e mostrado como todos disseram que esses homicídios não poderiam ter sido cometidos na janela de tempo em que teriam sido cometidos. E agora você está dizendo, doutora Orr, que ele se apressa nas tarefas. É meio estranho comparar isso, mas ele é alguém que, segundo a doutora Orr, se apressa nas tarefas. Quando você está numa situação difícil, dizem que qualquer porto serve em uma tempestade. Qualquer coisa que você possa fazer para defender seu argumento. Então eles estão contando com isso, ou vão tentar contar com isso. O que você acabou de descrever desse relatório descreve, estou inventando os números aqui, mas é bem próximo, 40% dos meninos de 15 anos. E isso não torna isso particularmente extremo ou incomum. Isso é incomum em um adulto? Sim, há menos adultos que têm esse tipo de coisa. Mas nada disso significa que ele não entendia o que estava acontecendo. Acho que mencionei isso em uma das nossas entrevistas anteriores. Provavelmente ninguém além dos advogados entende um julgamento criminal melhor do que um estudante de pós-graduação em justiça criminal. Ele realmente entendia o que estava acontecendo. Sobre os processos de pensamento, diz que ele geralmente é orientado por objetivos, mas muitas vezes seus processos de pensamento pareciam excessivamente inclusivos. Às vezes, ele insistia em fazer uma introdução mais elaborada antes de chegar ao ponto principal. Depois, dizia que ele interpretava as instruções literalmente, o que às vezes levava a inúmeras perguntas e necessidade de esclarecimento, além de aparente confusão sobre como responder a alguns itens. O pensamento e o comportamento rígidos também ficaram evidentes em várias situações, especialmente relacionadas a prazos, rotinas e duração dos intervalos. Então, nós temos pensamento rígido, processos de pensamento orientados por objetivos. Sabe, ele tem toque. Eu só acho que muito disso teria pesado contra ele no julgamento, se isso tivesse sido apresentado, se o júri tivesse ouvido. Claro, você pode imaginar um julgamento. O júri está na sala de deliberação e um dos jurados diz: que tipo de pessoa normal mataria 4 pessoas assim com uma faca? E outra pessoa diria: bem, vamos olhar aquele relatório de novo, porque ele não é tão normal assim. Ele é competente, mas dá para ver que ele tem uma visão distorcida do mundo. E é isso que às vezes faz com que assassinos interpretem mal o que suas vítimas pretendiam. Se ele conhecia algum desses estudantes de fora da casa, ele pode ter interpretado mal, o que provavelmente uma das mulheres pensou. Você pode ver um júri usando essa informação como uma forma de entender por que ele cometeu o crime, mas não como uma forma de absolvê-lo do crime. Os familiares, de acordo com a doutora Orr, relataram que Brian fala compulsivamente e você não consegue dizer uma palavra. A irmã de Brian, Melissa, também identificou padrões notáveis de cognição social, frequentemente características do transtorno do espectro autista, como pensamento literal, dificuldade em compreender o contexto geral e um foco excessivo nos detalhes. Tudo isso faz parecer que Bryan Kohberger é uma pessoa difícil de lidar. Sim. Quando você falou sobre uma atenção exagerada aos detalhes, que a gente não consegue nem falar, isso me lembrou muito dos advogados de defesa contra quem já processei casos. São apenas traços de personalidade. No máximo, é um transtorno de personalidade. Como mencionei antes, sim, advogados de defesa têm que usar o que têm. Só que aqui não tem muita coisa. Pode-se argumentar que ele teria tido uma chance muito melhor se tivesse tido um recurso adequado, de um julgamento adequado. Mas, considerando que ele se declarou culpado, ele não nos contou os fatos do crime. Ele deveria ter feito isso. Provavelmente foi um erro por parte do promotor. Mas ele renuncia à maioria dos seus direitos recursais. E o processo de revisão pós-condenação faz parte desse processo de apelação. E tem que haver uma violação gritante, uma injustiça manifesta, para que um juiz queira anular o que aconteceu. Deveria ter levado a julgamento, porque se declarar culpado, esse não era o caminho certo se você queria manter sua inocência e depois recorrer, eventualmente entrar com habeas corpus. Só que ele vai fazer isso agora. Mas todo esse lance de se levantar no tribunal e dizer: eu entendo o que está acontecendo, eu fiz isso, eu sou culpado e estou me declarando culpado porque sou culpado, não é o caminho certo a seguir. Sim, como juiz atuante e magistrado, já fiz milhares do que chamamos de audiências formais com réus que estão mudando sua declaração.
E como promotor, também já participei de muitos. E eles devem ser muito detalhados, porque você quer ter certeza de que o réu sabe de cada pequeno direito que está abrindo mão. Às vezes, o juiz faz uma pergunta para garantir que o réu entenda exatamente o significado de todas as palavras. Esse processo é feito justamente para garantir que petições como essa não tenham sucesso. Porque se você disse sim, eu entendo, repetidas vezes, é improvável que depois você consiga dizer que não entendeu. Vai ser interessante ver onde isso vai dar. Estamos de olho nisso. Muito obrigada, Mark Weaver. Sim, obrigado. Então, por enquanto, a nova advogada de Bryan Kohberger está conhecendo ele, enquanto eles passam por esse processo pós-condenação. Uma nova petição provavelmente será apresentada depois que a advogada conseguir revisar o processo e se reunir com Bryan Kohberger. E lembre-se, você pode conferir o processo no nosso novo aplicativo, Law and Crime Plus. Você também pode ler o relatório completo da Dra. Orr lá. E é isso para este episódio do Crime Fix. Eu sou Anjanette Levy. Muito obrigada por estar comigo. Te vejo aqui na próxima vez.